Fala pessoal, aqui é o Romano e nesse vídeo a gente vai falar sobre padrões que a gente cria, sobre os resultados que a gente tem. Como assim, Romano? Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. É interessante pensar sobre como a gente funciona sobre padrões. Se a gente, olha que interessante isso, tem pesquisa sobre isso. Se você reparar, quando você escova os dentes, você vai ver que todos os dias o número de vezes que você passa a escova é muito parecido de um dia com o outro, porque a gente cria padrões. Ou, por exemplo, uma pessoa que gosta de dormir no sofá, você vai ver que tendencialmente, quando ele deita no sofá, ele começa a dar sono, porque começa a se tornar âncoras, começam a aparecer gatilhos que levam a gente a ter determinados comportamentos. Às vezes, por exemplo, para uma pessoa, o hábito começar a ler dá sono, ou seja, ao abrir o livro, desperta um gatilho mental nela que fala, opa, o sono tem que vir. Isso é legal para começar a criar comportamentos adequados e controlar os ambientes de acordo com a performance que a gente deseja ter dentro de tal ambiente. Por exemplo, algumas pessoas falam o seguinte, olha, eu só consigo estudar se for na biblioteca. Ou seja, ele começou a criar um ambiente de que ele só pode, e um gatilho, uma percepção mental, de que ele só consegue estudar se ele estiver na biblioteca. Ou seja, ele pode também repetir isso dentro de um local de casa, se ele conseguir criar aquela mesma percepção mental que ele cria na biblioteca, por exemplo, colocando livros, colocando um lugar silencioso, para que ele então possa estudar em tal ambiente. Ou, olha que interessante, eu só consigo estudar no meu quarto, aquilo também pode se tornar um gatilho. Ou, por exemplo, eu não consigo dormir bem à noite, o que eu faço, Romani? Muito provavelmente tem a ver com os gatilhos que você criou naquele ambiente. Por exemplo, uma pessoa que está com um gatilho inadequado para dentro do próprio quarto, que ela tem o costume de mexer no computador, mexer no celular, quando ela entra dentro do quarto, a percepção, logo a mente dela, começa a encontrar aquelas sinapses que lembram ela do computador, que lembram ela do celular, e isso dificulta o sono. Ou, por exemplo, uma pessoa que acorda à noite e pensa, nossa, eu tenho que comer alguma coisa, e vai para a geladeira, aumenta a ansiedade e começa a criar aqueles gatilhos. Ou seja, começa a parar e prestar atenção. Quais os gatilhos que você está despertando e qual o resultado que você deseja ter no final. Quais os gatilhos que você precisa quebrar. E tem estratégias para isso. Por exemplo, vamos supor que você está querendo quebrar aquele gatilho do celular dentro do quarto. Coloque então o celular em um local onde você não possa alcançar ele com a mão. É uma forma de você poder evitar aquele gatilho da percepção que aquilo o quarto é o local de mexer no celular. Ou, por exemplo, eu quero mudar para que aquele seja o meu local de estudos. Começa a colocar então o gatilho de primeiro se preparar, por exemplo, limpar o ambiente, deixar o ambiente em silêncio para que você entre lá e comece a só estudar lá e não, por exemplo, usar o mesmo local de estudo para também ser o local onde você fica jogando videogame, por exemplo. Porque se você usa o mesmo local para jogar videogame, para estudar, as chances são que a sua mente fica confusa ao saber, será que eu vou jogar videogame ou será que eu vou estudar? Isso é interessante para criar gatilhos e criar percepção de acordo com o local. A gente funciona muito de acordo com a nossa percepção. Os nossos resultados vêm muito de acordo com a nossa própria percepção. Por exemplo, uma pessoa que acredita que é difícil estudar, provavelmente vai começar a agir de forma a ser difícil estudar. Uma pessoa que acredita que vai ter uma ótima performance estudando no dia de hoje, as chances são que ela vai conseguir criar essa performance no dia de hoje. Por isso é importante trabalhar com esses gatilhos, essas percepções, essas âncoras que a gente cria nos ambientes, seja para estudo, seja para dormir melhor, seja para conseguir construir alguma coisa. Por exemplo, eu quero trabalhar em um local. Crie o seu local que vai ser determinado para o local de trabalho e crie âncoras emocionais que envolvam o trabalho e a produtividade dentro daquele local. Compreenderam como isso a gente pode utilizar um ambiente a nosso favor e entender também que tudo também é questão de foco. Por exemplo, se eu estou querendo ler, só que eu escolho para ler um local onde nada naquele ambiente favorece a leitura, provavelmente vai ser mais difícil ler mesmo. Ou se eu escolho um local, por exemplo, eu desejo fazer dieta, só que eu escolho
ficar ali no meio da cozinha com doces na mesa. Eu compro doces e começo a trazer para minha casa. Isso também dificulta a dieta. Então eu posso criar essa percepção, eu não preciso depender da sorte. Eu posso, por exemplo, ao ir ao supermercado, escolher o que eu vou comprar. Logo, se eu escolho o que eu vou comprar e na casa não tem doce, fica mais fácil abrir mão dos doces. A mesma coisa, por exemplo, se eu quero estudar num local e eu quero criar aquele ambiente para minha percepção no local ter foco no estudo, eu posso escolher não ter um videogame naquele mesmo ambiente, por exemplo, ou alguma outra coisa que possa distrair a minha percepção. Espero que vocês coloquem em prática, então comece a se perguntar: como eu posso utilizar dos locais para melhor percepção para mim, aumentando a minha performance de acordo com aquilo que eu desejo ter e quem eu preciso ser, o que eu preciso parar de fazer que eu estou fazendo agora e o que eu preciso começar a fazer que eu ainda não estou fazendo nesse momento para encontrar mais rápido com aquela vida que eu desejo ter, com aqueles objetivos que eu desejo alcançar. Então vamos juntos transformar o mundo num lugar melhor. Grande abraço, valeu pessoal!